E não existe sempre em pesquisa. Sempre é uma palavra que não existe dentro de pesquisa narrativa e principalmente dentro de pesquisa da religião. Sempre é uma coisa que as coisas mudam conforme mudam as perspectivas, conforme mudam os sistemas econômicos, conforme mudam os sistemas políticos. Tudo muda. Então, sempre é uma coisa que, tipo, sempre. O que é sempre, gente? Sempre é uma convenção que nós, do presente, utilizamos para explicar as coisas do passado que a gente não estudou. Ou que a gente não foi atrás. O sempre, a única coisa que existe como sempre, ou como constante, dentro do estudo de narrativas e de sociedades humanas é a mudança. A única coisa que sempre existe é a mudança. Mudança, alternância de poderes, interesses que vão se empilhando, se alternando, se contrastando e brigando aí dentro dessas narrativas. E quando eu pergunto por que essas mulheres foram colocadas dessa forma, é justamente para a gente pensar qual era o interesse que havia por trás dessas narrativas para que essas mulheres aparecessem na narrativa desse Jesus histórico ou desse Jesus narrativo político, para que as mulheres dessas culturas aparecessem assim. Nunca é sem um interesse subjacente, nunca é sem uma perspectiva política macro por trás, e nunca é sem um interesse de colocar aquele herói, porque a jornada de Jesus também é uma jornada de herói, tá, gente? Tem gente que acredita que não, mas é um arco de herói, como todos os arcos de salvadores é um arco de herói, que precisa de pessoas que ele vai salvar ao longo do caminho, e ele vai salvar de formas diferentes os homens e as mulheres. Inclusive, é importante que tenham essas marcações para que as pessoas tenham uma noção de como funcionava. Ele vai salvar de formas diferentes estrangeiros e pessoas da terra, homens e mulheres, para mostrar como o interesse majoritário político da época entendia as relações entre essas pessoas. Não é tudo igual, não é tudo do mesmo jeito e não é tudo sempre. Sempre não existe. A salvação é tão distinta. Das deusas justamente para falar sobre coisas que não são o sempre. Coisas que mudaram ao longo do tempo e coisas que foram usadas, inclusive, para justificar mudanças. Se a gente for falar sempre, a gente não precisa falar sobre essas pessoas e sobre essas narrativas, sobre essas deusas e sobre essas criações, tanto do imaginário quanto da sequência política da narrativa que foi criada depois. E é tão distinto, essa salvação é tão distinta, que você não vai encontrar as mesmas falas para homens e para mulheres. Os mesmos direcionamentos, as mesmas orientações, os papéis são sempre distintos. Você não vai nunca colocar as pessoas no mesmo patamar dentro das estruturas desses salvadores. Não tem como, porque senão você vai destruir o sistema se você der autonomia para todo mundo. Se todo mundo tiver autonomia, você não precisa de um herói para salvar. As pessoas se salvam a si mesmas. Não é? Aí você só vai contar as coisas como se fosse, sei lá, um romance histórico ou um romance realista, que é um gênero que vai nascer, tipo, 6.000 anos depois. São outras coisas que estão acontecendo ali, é outra mobilização dos imaginários e outra mobilização, inclusive, dos anseios políticos através da religião e do divino. Quando a gente fala sobre a etnografia das religiões e sobre a antropologia das religiões, essas narrativas são projeções dos anseios econômicos, políticos, regionais, projetados no divino. Então, aquilo ali não é nem uma projeção do futuro, não é uma projeção do passado, nem do real. Então, se a gente pegar aquilo como realidade, a gente não precisa sequer fazer estudos arqueológicos, antropológicos, etnográficos, a gente não precisa estudar o que aconteceu. A gente vai lá, ler a mitologia. Então foi isso que aconteceu. Aí a gente vira fundamentalista, né? Exato. Mesma coisa que afirmar, por exemplo, que aqui o comentário, né? Só homens foram discípulos. Isso é o que o mito conta. A leitura fundamentalista é que só homens foram discípulos. E segundo Paulo, só homem podia falar na igreja também.
Mas Paulo não gostava de mulher e a gente sabe disso, né? E aí, precisa estudar ou não precisa? Claro que precisa. Claro que precisa de pesquisa. Porque para não ser levado pelos mitos. Para não acreditar em tudo que contam.